no Saber Direito desta semana, a gente fala sobre jornada de trabalho, contrato de emprego, remuneração, descanso, estabilidade e muito mais. As aulas são com o professor Marcelo Balian. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu sou o professor Marcelo Balian e essa semana vamos trabalhar alguns aspectos muito relevantes sobre o direito individual do trabalho. Para começar o nosso estudo sobre o direito do trabalho, eu gostaria de convidar você a entender um pouquinho sobre quem é empregado, quem é empregador e distinguir relação de trabalho de relação de emprego. Para fazermos essa distinção inicial, eu gostaria que você pensasse que a relação de trabalho em sentido amplo é um grande gênero, como um gênero do reino animal, um gênero aves. E dentro desse gênero temos várias espécies, né? Dentro do gênero aves temos a espécie papagaio, temos galinhas, marrecos, enfim. Com a relação de trabalho é mais ou menos assim. O gênero trabalho, que falamos trabalho em sentido amplo, e as espécies. Relação de emprego, relação de trabalho autônomo, o trabalho eventual, trabalho avulso, contrato de estágio e uma série de outras atividades que são enquadradas como trabalho em sentido amplo, mas não podem ser ditas como relação de emprego. Mas, professor, para que separar emprego de trabalho, várias formas de emprego e várias formas de trabalho? Porque, a partir dessa divisão, eu vou poder lhe apresentar quais os direitos trabalhistas são extensíveis a determinadas categorias de profissionais. Então, o trabalhador autônomo ele não faz jus aos benefícios previstos na CLT, por exemplo. Ao empregado doméstico, são assegurados vários direitos. Ao empregado urbano, idem. Mas ao trabalhador autônomo, não. O trabalhador autônomo não terá o seu contrato regido pelas leis trabalhistas. Tá? Apenas os considerados empregados, sejam eles empregados urbanos, empregados rurais, empregados públicos, terão direitos trabalhistas. Tá? Os demais trabalhadores que não tenham relação de emprego, eles não estarão abarcados nesse rol protetivo, tá certo? Então vamos lá. Quem é empregado, quem é empregador? Eu gostaria de começar citando Mário de la Cueva, um grande autor que dizia que o contrato de trabalho é um contrato realidade. Quando ele fala contrato de trabalho, você vai entender contrato de emprego, tudo bem? Contrato realidade, por quê? Porque esse contrato ele não precisa ser formal, ele não precisa ser escrito, ele não precisa nem ser expresso a rigor. Um contrato de emprego ele pode ser um contrato tácito. As relações vão se fluindo, uma pessoa vai trabalhando para outra, o outro vai remunerando, vai havendo essa troca de trabalho para lá, dinheiro para cá, né? E daí você tem, diante do contexto dos fatos, uma relação de emprego. É uma relação em que não houve um contrato escrito, em que não houve sequer uma combinação a respeito de salário, mas que ao final de cada mês ou de determinado período, havia ali o pagamento de uma remuneração. Esse é um contrato de emprego tácito, tá certo? Então, o fato de um contrato de emprego não ter os seus requisitos formais preenchidos, como por exemplo, a anotação da carteira de trabalho, não quer dizer que não se trata de um contrato de emprego, muito pelo contrário. Quer dizer que haverá uma consequência, né, ainda que determinada pela Justiça do Trabalho, né, de se registrar o vínculo e pagar todos os demais direitos, como depósito de FGTS, férias, 13º salário, hora extra, jornada, enfim. Todos os consectários do reconhecimento de uma relação de emprego. Então vamos lá. Na CLT, eu gostaria que você abrisse o artigo 2º e o artigo 3º. E ali você vai encontrar os conceitos de empregado e empregador. Tá? Quem é empregado? Empregado é a pessoa física que, e agora você presta atenção nesses requisitos, que trabalha para um empregador
mediante habitualidade, pessoalidade, remuneração e subordinação. Grave muito bem esses 4 requisitos, que podem vir com alguns outros nomes. Habitualidade, você pode encontrar a palavra não eventualidade. Tá? Remuneração, você pode encontrar onerosidade, mas são sinônimos de um mesmo requisito, de um mesmo conceito, que vão traduzir uma relação de emprego. Tudo bem? Então, o trabalho habitual é aquele trabalho contínuo, que não é eventual. O que seria, então, um trabalho habitual? 1 vez por semana? 2 vezes por semana? Enfim, há algum critério? Vai depender de caso a caso. Se estou falando de um empregado urbano, o conceito de não eventualidade, né, a caracterização da não eventualidade, ela vai estar intimamente relacionada às necessidades do empregador. Se eu tenho uma empresa que só funciona às sextas e sábados, um restaurante, um bar, um cinema, enfim, eu preciso de um empregado às sextas e sábados. Portanto, 2 vezes por semana será considerado um período de não eventualidade, né? Agora, tenho uma outra empresa com uma atividade X e uma escola, por exemplo. Uma escola precisa de professores, precisa de limpeza, precisa de coordenação, mas eventualmente essa escola vai necessitar de um eletricista para fazer um reparo na instalação elétrica. Essa necessidade do empregador é constante? Não. É uma necessidade eventual, casuística. Então, excluirei daí o conceito de não eventualidade ou de habitualidade. Não havendo esse requisito, não haverá relação de emprego. Teremos, então, um contrato de trabalho eventual. Não sendo emprego, não vão incidir os direitos trabalhistas. Férias, 13º, FGTS, hora extra. Né? Vamos lá. Sobre a pessoalidade, o segundo requisito. Quando eu falo em pessoalidade, eu quero dizer que o empregado ele não pode se fazer substituir por outro. Via de regra, o contrato é personalíssimo entre ele e o empregador. O empregador, sim, se o empregador é a empresa pode ter alterações contratuais, alterações na sua estrutura jurídica, mas o empregado não. É ele não pode se fazer substituir. Então, eu estou aqui trabalhando, ministrando as minhas aulas. Não quero vir. Peço ao meu irmão que venha me substituir. E isso começa a acontecer de forma constante. É possível? Não. Ou haverão 2 vínculos, um comigo e outro com ele, caso os dois tenham uma certa habitualidade, ou não haverá vínculo, porque não houve, então, a pessoalidade. Tudo bem? Passando aqui para o próximo requisito, que seria a remuneração. Aí você me fala, mas remuneração é um tanto óbvio, não é, professor? Porque se eu estou falando em contrato de emprego, é claro que tem que ter remuneração? Não necessariamente. Existem contratos de trabalho, lembra lá do trabalho em sentido amplo, não do emprego? Contratos de trabalho que são contratos voluntários. É muito comum, inclusive, pessoas que vão trabalhar em instituições de beneficência, em igrejas, em lares, em casas de famílias, em eventos sociais, por mera liberalidade, por altruísmo. Essas pessoas, elas estão ali, de repente, com habitualidade, com subordinação, porque obedecem às ordens de quem está no comando daquela instituição, com pessoalidade, porque não se fazem substituir, mas não existe o critério da onerosidade ou remuneração. Por quê? Porque ela fez aquele trabalho não esperando que fosse ser remunerada, mas fez com um caráter altruísta, com um caráter voluntário. Mas se eu tenho um outro contrato em que todos os requisitos estão presentes, mas não foi paga a remuneração, eu não posso cobrá-la? Eu poderia cobrá-la se ela tivesse sido pactuada ou se ela não tivesse sido expressamente excluída do contrato. Daí porque, em diversas ações na Justiça do Trabalho, já vimos pessoas que trabalhavam para igrejas, por exemplo,
e que posteriormente foram pedir um reconhecimento de vínculo de emprego, alegando o quê? Que elas não se ofereceram voluntariamente para o trabalho. Né? Você pode ter, sim, no mesmo estabelecimento, pessoas que trabalham voluntariamente e pessoas que trabalham com o intuito de obter remuneração. Então, essas pessoas que têm o intuito de obter essa remuneração, elas poderiam, em tese, buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho e criar a partir dali o vínculo de emprego. E a partir dessa criação de vínculo de emprego, consequências como anotação da carteira de trabalho, por exemplo, cobrança de horas extras, férias, 13º salário, repouso semanal remunerado, etc. Tudo bem? Então passamos já por habitualidade, pessoalidade, remuneração. E vamos falar um pouquinho sobre o quarto e mais importante requisito, que é a subordinação jurídica. Quando falo em subordinação jurídica, entenda que eu não estou me referindo à subordinação técnica, tá bom? Posso ter um empregado altamente qualificado e ele é o dono, vamos assim dizer, né, do entendimento técnico a respeito do seu trabalho. Mas ele estará juridicamente subordinado ao empregador quando? Quando este empregador estabelecer as regras de conduta, estabelecer o seu poder diretivo. Tá? O empregador vai dizer, você vai trabalhar tantos dias por semana, em tal horário, em tal jornada, ainda que você não precise cumprir um horário específico, mas você vai me entregar X, Y e Z de produção em determinados dias, em determinado espaço de tempo. O empregador tem um poder de administrar, alocar os seus empregados. Esse poder se chama jus variandi, né? Ele pode mudar você dessa sala para essa outra sala. Ele pode alterar o seu horário de trabalho. Você pode estar trabalhando à noite e ele diz, não, agora você vai trabalhar durante o dia. Sim, então essa subordinação, que chamamos subordinação jurídica, não se confunde em nada com a subordinação técnica, tudo bem? É o grande traço distintivo do trabalho autônomo para o trabalho de empregado, tá? Para a relação de emprego. O trabalhador autônomo, ele não é subordinado. Ele, via de regra, é o dono da sua agenda. Ele opta se vai comparecer ou não em determinado dia. Ele não comparecendo, o empregador pode contratar outro, não tem uma responsabilidade de pagá-lo, caso ele não compareça para cumprir com as suas tarefas. O horário é o horário que ele bem entender. Tá? Ele é o dono da agenda, ele é o dono do seu horário, dos seus dias. Tudo bem? Então, entendendo esses requisitos, você vai pensar que, estando presente, habitualidade ou não eventualidade, remuneração, subordinação e pessoalidade, teremos então uma relação de emprego. Emprego que é espécie do gênero trabalho. Tudo bem? Até aqui? Ok. Fixados os parâmetros para se estabelecer uma relação de emprego, eu ainda posso vislumbrar que tipo de emprego eu tenho. Né? Então, temos o emprego urbano, que é o mais comum, regido aqui pela CLT. Temos o emprego rural, temos o emprego doméstico e temos ainda o emprego público. Né? São 4 subespécies, né, da espécie contrato de emprego. Então, o trabalhador urbano terá os seus direitos assegurados aqui na CLT. Quem é o trabalhador urbano? É a pessoa física que trabalha para um empregador urbano. O artigo 2º da CLT, me dá uma licença que eu vou fazer a leitura junto com você, porque há que se estabelecer aqui um cuidado. O artigo 2º diz que considera-se empregador a empresa, cuidado com essa palavra empresa, tá? Individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Primeira observação que eu quero fazer para você é que, ao ler essa palavra empresa, entenda,
Empregador é a pessoa física ou jurídica, não necessariamente a empresa, tudo bem? Isso em razão do parágrafo 1º desse mesmo artigo 2º, que equipara a empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como empregado. Vocês perceberam que desse artigo 2º eu já tenho todos aqueles requisitos para a configuração do vínculo de emprego? Olha só, perceba que o próprio artigo 2º da CLT traz todos aqueles requisitos da relação de emprego, quando ele conceitua o empregador, né? Considera-se empregador a pessoa física ou jurídica, pulei a palavra empresa, né? Pessoa física ou jurídica, individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria, olha aí, remuneração, né, o aspecto da onerosidade, e dirige o quê? Subordinação, né? A prestação pessoal de serviço, pessoalidade, tá certo? Então, temos aqui o empregador urbano. E quem é o empregador rural? O empregador rural está conceituado na Lei 5889 de 1973. Essa lei trata especificamente do trabalhador rural. Então, na Lei 5889 de 73, você verifica que o empregador rural é a pessoa física ou jurídica que contrata o empregado rural para trabalhar em prédio rústico ou propriedade agrária, tá? Prédio rústico ou propriedade agrária, sendo esse empregador proprietário ou não dos meios de produção. Então, o que ele já está querendo dizer? Que não há a necessidade de o empregador rural ser o proprietário dos meios de produção. O meeiro ou parceiro, por exemplo, pode ser sim o empregador. Tudo bem? Empregado doméstico. Quem é o empregado e empregador doméstico? O empregado doméstico, o conceito está na Lei Complementar 150 de 2015. O empregado doméstico é a pessoa física que trabalha para pessoa ou família no âmbito residencial do empregador, e o empregador não deverá exercer finalidade lucrativa, atividade econômica, tudo bem? Então, aquele empregado que trabalha na residência de seus empregadores, em atividades tipicamente domésticas. Quais são atividades tipicamente domésticas? Aquela em que não há finalidade proveito econômico, tá? Se houver proveito econômico, enquadraremos esse empregado lá no urbano. Mas qual é a diferença? A diferença é que, sendo doméstico, os seus direitos estarão assegurados pela Lei Complementar 150 e, sendo urbano, pela CLT. Sendo doméstico, apenas na lacuna da Lei Complementar 150, utilizaremos a CLT de forma subsidiária. A mesma coisa acontece com o trabalho rural. Os direitos do trabalhador rural estão na Lei 5889 de 1973. Então, nessas três legislações existem várias diferenças de tratamento entre um tipo de relação de emprego e outra, né? Por exemplo, o intervalo do trabalhador rural é bem diferente do intervalo do urbano e do doméstico, né? O intervalo lá do rural é conforme seus usos e costumes da região, né? O horário noturno do trabalhador rural é bem diferente também, né? Não tem hora noturna reduzida, o adicional noturno é um pouquinho maior, mas o seu horário noturno é de 8 horas, né? Ao passo que no urbano e no doméstico, o seu horário noturno, você vai entender que 7 horas de trabalho contínuo corresponderão a 8 horas, porque há uma redução ficta da hora noturna. E por aí vai. Então são inúmeras distinções, né? Daí a importância de se classificar bem o empregado em urbano, rural ou doméstico. Tudo bem até aí? Tá. Quem será então empregado doméstico? A pessoa física que trabalha para pessoa ou família no âmbito residencial e sem finalidade econômica. E o critério da não eventualidade? Como fica esse critério? Havia muita discussão sobre a não eventualidade do trabalhador doméstico. Isso antes da entrada em vigor da Lei Complementar 150. Por quê?
Porque é muito comum nas relações do âmbito doméstico o trabalho da diarista, por exemplo, né? Do diarista. Um diarista que trabalha uma vez por semana, mas toda semana, numa mesma residência, em que mora apenas uma pessoa, e que a necessidade desse trabalho é sim de apenas uma vez por semana, ele estaria enquadrado naquele mesmo critério de não eventualidade do empregado urbano? Não. E 2 vezes por semana? Havia muita divergência jurisprudencial quanto a isso, até que a Lei Complementar 150 fixou um critério puramente objetivo e disse que, se a prestação de serviços ocorrer por mais de 2 dias na semana, leia-se, a partir de 3 dias, haverá vínculo de emprego. Por esse critério objetivo, temporal, fixado em lei, vamos entender que o empregado doméstico que exerça suas atividades em até 2 dias na semana não será empregado, será autônomo. Tá? Por quê? Porque não estará presente o requisito da não eventualidade ou da habitualidade. Tudo bem? E quem pode ser empregado doméstico? Qualquer profissão. Qualquer profissão. Médico, professor, músico, enfermeiro, motorista, serviços gerais, cozinheiro, toda e qualquer atividade que possa ser exercida no âmbito do lar, sem que exista uma relação de geração de lucro, né, para o empregador, esse empregado será doméstico. Então, a mesma profissão pode ser enquadrada como doméstico ou como urbano, a depender das características do seu empregador. Tá? Um médico que trabalha com jornada de trabalho fixa, ele tem horário para entrar, ele tem horário para sair, ele tem que cumprir dias da semana, ele tem exclusividade ali, de repente, para tratar de uma pessoa enferma no seu âmbito residencial. Esse médico pode sim ser considerado um empregado doméstico. O mesmo médico poderá ser empregado urbano caso ele exerça o seu mistério em um hospital e não na residência do seu paciente. Tá? O hospital tem o quê? Tem finalidade lucrativa, exerce atividade econômica. A residência não. Então, esse é o grande fator distintivo do empregado doméstico para o empregado urbano. O motorista da família, né, que leva os filhos para a escola, que leva o pai de família para o seu emprego, que leva a mãe para o seu trabalho, para as suas atividades pessoais. Esse motorista será empregado doméstico. O mesmo motorista que passa a trabalhar para a empresa dos seus mesmos empregadores, tá? Mas ali, exercendo atividades inerentes à empresa, ele passaria então a ser considerado empregado urbano e não mais doméstico. Tudo bem? Passamos por esses critérios de entender quem é empregado, quem é empregador? Vamos então para o trabalho autônomo, algumas particularidades sobre o trabalho autônomo. Havia muita discussão a respeito de certos contratos em que se discutia se o trabalho era autônomo ou se o trabalho era subordinado. Quer um exemplo? Salão de beleza. Né? É extremamente comum que os profissionais que trabalham em salões de beleza não tenham um vínculo jurídico de emprego com os tomadores de serviço, vamos assim dizer. Eles fazem um contrato de parceria, de locação do espaço e, em tese, seriam os donos da sua agenda, né? Não tinham, então, obrigação de cumprir horário, poderiam fechar ou abrir a sua agenda quando bem entendessem. Isso causava uma certa discussão no judiciário trabalhista. Por quê? Porque em vários momentos entendia-se que havia um certo abuso por parte dos tomadores de serviço. Tomadores de serviço que faziam esse contrato de parceria, mas exigiam
horário, exigiam jornada, retinham um percentual muito grande do que era pago pelos trabalhos daquele trabalhador, né? E isso gerava uma série de conflitos e dissídios que iam parar no judiciário e tinha que analisar caso a caso se aquela relação era de emprego ou de trabalho autônomo, né? Via de regra, analisando caso a caso, o judiciário ele entendia que se o percentual de rateio fosse razoável, se o rateio fosse, por exemplo, em um quantitativo que impedisse ou inviabilizasse a atividade econômica daquele salão, né? Tudo isso eram indícios de que se tratava realmente de um contrato autônomo, tá? Do contrário, se aquele salão ficasse ali com a grande maioria, a maior parte do que foi arrecadado, né, dos pagamentos, repassasse uma pequena parte para o seu fornecedor de serviços, né? Eu não estou falando empregado ainda, porque essa relação ainda não foi reconhecida, né? Exigia cumprimento de jornada, exigia que aquele trabalhador estivesse ali para atender determinado cliente quando o salão bem entendesse, quando o salão determinasse. Você começa a colocar nessa relação aspectos de uma subordinação que fogem da característica do trabalho autônomo, né? Então isso trazia uma quantidade enorme de processos, de demandas na Justiça do Trabalho. Até que houve uma legislação que regulamentou a questão do salão de beleza, que foi a Lei 12.592 de 2012. E essa lei foi posteriormente alterada pela Lei 13.352 de 2016. A lei de 2016, 13.352, ela praticamente regulamentou tudo isso. Estabeleceu critérios formais, critérios objetivos para que o contrato de parceria seja válido. E dentre esses critérios não consta o percentual de remuneração. Constam ali diversas obrigações acessórias, como recolhimento de tributos, obrigações que devem ser feitas pelo tomador do serviço, pelo salão parceiro, né? Constam obrigações de retenção, de repasse de contribuição previdenciária, tá? De retenção de custos administrativos, enfim. Regulamentou detalhadamente o que precisaria existir no contrato de parceria para o salão de beleza e o profissional que trabalha nesse salão. Então, a partir daí, uma diminuição drástica nessas quantidades de ações. Por quê? Porque passou-se a ter critérios objetivos fixados em lei. Então, desobedeceu ali aquele critério, tudo bem, vamos reconhecer o vínculo de emprego, determinar que se anote a carteira de trabalho daquele empregado e que se paguem os direitos trabalhistas para ele, né? Os critérios do contrato de parceria estão ok, não há vínculo de emprego e nada se paga. Tudo bem? Passaremos aqui então para alguns detalhes a respeito de impeditivos ou possíveis impeditivos para se criar uma relação de emprego. Por exemplo, um policial militar regido por um estatuto próprio, né? Ele é um servidor público, ele não é regido pela CLT, ele é um servidor público militar com suas garantias, direitos e deveres previstos em seu estatuto próprio. Esse policial, nos seus dias de folga, ele eventualmente pode exercer um trabalho ali de segurança, né, de vigilância para uma empresa ou para uma pessoa física, né? E ele exerce com habitualidade, pessoalidade, mediante remuneração e mediante subordinação. Porém, o Estatuto do Policial Militar proíbe esse tipo de atividade. Ao se proibir, pergunta-se, ele, sendo um militar, cujo estatuto proíbe a prestação de serviços fora do âmbito da corporação, né, poderá ou não existir vínculo de emprego entre este trabalhador e o seu tomador de serviços ou empregador?
o TST sumulou a questão na súmula 386. Esse entendimento foi pacificado no sentido de que haverá sim o vínculo de emprego. Tá? Por quê? Porque a atividade, a proibição que há no Estatuto do Policial Militar, ela proíbe, ela traz uma restrição ao empregado, ao policial, mas não à própria atividade em si. A atividade de vigilância é uma atividade lícita, perfeitamente possível de ser exercida por qualquer pessoa habilitada para tal. Né? O fato dele ser militar e haver esse impedimento vai trazer a ele, empregado, consequências na esfera administrativa, mas em nada interfere para a formação do seu vínculo de emprego com o tomador de serviço, que agora eu vou chamar de empregador. Diferentemente daquele trabalhador que é contratado para trabalhar no jogo do bicho, por exemplo. Quando eu falo em jogo do bicho, ou em qualquer outra atividade ilícita, a própria atividade é que é ilegal. Sendo ilegal a atividade, não pode o judiciário reconhecer um vínculo de emprego e premiar o crime. Entende a diferença? Portanto, havendo um impedimento legal de cunho administrativo para a pessoa, o vínculo será reconhecido e a pessoa que responda perante o seu estatuto próprio. Havendo um impedimento ao exercício da própria atividade por qualquer pessoa, não se formará então vínculo de emprego, porque eu não posso premiar a ilicitude, eu não posso fazer com que uma atividade ilícita gere consequências, né, de vínculo de emprego e recolhimento de tributo, enfim, nada disso. Tudo bem? O mesmo raciocínio serve para o menor de idade. O trabalhador menor de idade, ele não pode ser contratado para atividade noturna, por exemplo, o menor urbano. O menor de idade sequer pode ser contratado para exercer trabalho doméstico, né? Mas houve uma situação fática e esse menor já trabalhou, ele já prestou serviço e o tempo já se foi. Eu não tenho como voltar atrás e com a varinha mágica impedir que aquela relação se formasse. Essa relação de emprego já se formou entre um menor de idade que trabalhou à noite ou que trabalhou em uma atividade perigosa ou insalubre, ou entre um menor de 18 anos e um trabalho doméstico, né? São trabalhos proibidos por lei, mas são trabalhos, atividades lícitas, mas são proibidas ao menor. Como esse menor já trabalhou, eu vou então negar a ele o direito de ter o seu vínculo reconhecido? Não posso. Seria um enriquecimento ilícito, um enriquecimento sem causa daquele que tomou o serviço. Eu estaria premiando a ilicitude, né? Então, vocês entenderam que cada caso é um caso. Havendo ilicitude na atividade, jamais reconhecerei o vínculo. A atividade sendo lícita, mas havendo impedimento para o trabalhador, reconheço o vínculo, sim. E o trabalhador que responda perante o seu estatuto que traz esses impedimentos. Havendo atividade lícita e não havendo impedimento para o empregado, mas impedimento ao empregador, por exemplo, o empregador não pode contratar menor de idade, mas contrata. Então, reconhecerei o vínculo, anotarei carteira, determinarei o pagamento de todos os direitos e esse empregador que contratou o menor vai então ser responsabilizado na esfera administrativa, vai ser multado ou até mesmo, dependendo do caso concreto, pode incidir em uma condenação por danos morais, por que não, né? Tudo bem? Então, vamos agora passar aqui para o nosso quiz e responder algumas perguntas no intuito de revisar o que nós vimos hoje. E na próxima aula daremos sequência tratando dos principais direitos dos empregados, agora que já sabemos exatamente quem é empregado e quem não é. Tudo bem? Vamos ao quiz. Bom, revisando
um pouquinho do que acabamos de comentar na aula de hoje. Um trabalhador que preste serviços continuamente, olha aqui o requisito da não eventualidade, né? Da habitualidade, em propriedade rural que se situe nas proximidades de zona urbana. A pergunta trouxe uma confusãozinha. Ela diz que se trata de uma propriedade rural, mas nas proximidades de uma zona urbana. Isso não é impeditivo para a configuração do vínculo rural, tá bom? Porque a própria Lei 5889, ela diz que o estabelecimento, né, de trabalho rural ele será a propriedade rural ou o prédio rústico. Esse prédio rústico pode perfeitamente estar situado dentro de uma zona urbana. Não é a localização do empreendimento que será o critério para se entender que aquele empregador é urbano ou é rural, mas sim a qualidade do estabelecimento e as atividades que são nele exercidas. Tudo bem? Então vamos lá. Então, um trabalhador que preste serviço continuamente, né, de forma não eventual, em propriedade rural que se situe nas proximidades de zona urbana, ele será considerado empregado rural. Perfeito? Não é urbano, não é doméstico. Pode ser safrista? Pode. Quem é o safrista? O safrista é o empregado rural que é contratado para o exercício de um contrato que tenha duração dependente das variações sazonais ou estacionais da produção agrária. Tá? É uma espécie aqui, o safrista seria uma espécie do empregado rural, mas é também empregado rural. Tudo bem? Resposta mais correta aqui, a letra A. Eu quero fazer uma outra observação, porque esse empregado ele pode ser doméstico trabalhando em uma propriedade rural. Quando? Quando essa propriedade rural for destinada exclusivamente ao lazer. Tudo bem? Se eu não tenho exploração agroeconômica naquela propriedade rural, aquele trabalhador então será doméstico. Sítio de lazer, sem atividade econômica, emprego doméstico. Tudo bem? A resposta aqui seria a letra A, tá? Porque o trabalhador que preste serviços continuamente em propriedade rural que se situe nas proximidades da zona urbana será considerado empregado rural. Tudo bem? Gostaria de fazer uma observação sobre essa questão. Um mesmo estabelecimento, prédio rústico, propriedade rural, mas que não exerça atividade agroindustrial, um sítio de lazer, por exemplo, né, ele será empregador doméstico. Por quê? Porque aquele trabalhador não estará exercendo as atividades econômicas de um empregador rural, mas estará trabalhando no âmbito familiar de alguém que possua uma propriedade rural, como um sítio de lazer, e que essa propriedade seja destinada exclusivamente ao lazer da família. Tudo bem? Então, não havendo exploração de atividade econômica pelo empregador, eu poderei enquadrar aquele empregado como sendo um empregado doméstico, independentemente desta propriedade agrária se situar em zona urbana, em zona rural, de ser prédio rústico ou não. Tá? O que eu devo levar em consideração é que, para ser empregado rural, eu preciso de prédio rústico ou propriedade agrária e atividade agroeconômica. A Lei 5889 ainda inseriu uma outra hipótese em que se firma o vínculo rural, que seria a exploração do turismo, tá? Do turismo como um acessório, como um anexo àquelas atividades agroindustriais. Tá? Mais um pequeno detalhezinho. E se eu tenho uma agroindústria? O fato de ser indústria faz com que o vínculo daquele emprego, daquele empregado, seja urbano ou, sendo uma indústria situada em zona rural, em prédio rústico, o vínculo será de trabalho rural. Depende. Aqui você vai observar no decreto que regulamenta
a Lei 5889. E ali está especificado que, quando a atividade agroindustrial se limita ao beneficiamento dos produtos, o que é o beneficiamento? É tratar aquela matéria que é produzida ali, você classifica, separa, embala, corta, descasca, enfim, beneficia aquilo sem que aquele produto deixe de ser matéria-prima. Tá? Quer um exemplo? Uma plantação de cana-de-açúcar. Eu posso ter uma fazenda que planta a cana-de-açúcar, essa cana é colhida, é limpa, de repente até descascada, mas ela não deixou de ser matéria-prima. Embalada, ensacada, tá? E ela é vendida para aquelas pessoas que vão vender caldo de cana, né? Caldo de cana em porta de estádio, em porta de universidade, né? A cana-de-açúcar continua sendo matéria-prima, ela não perde a característica, apesar de ter sido beneficiada em uma agroindústria. Então, quando a atividade da agroindústria não ultrapassa os limites do beneficiamento, eu continuo tendo uma relação de emprego rural. Tudo bem? Se, ainda que no prédio rústico ou em propriedade agrária, eu tenho uma agroindústria que ultrapassa o beneficiamento e transforma aquela matéria-prima em um outro produto, por exemplo, a mesma cana-de-açúcar é transformada em açúcar ou em álcool. Ali eu já tive um processo de industrialização que ultrapassou o beneficiamento e que, portanto, transforma aquela relação em trabalho urbano. Ok? Próxima pergunta do nosso quiz. Ao empregado público seletista que trabalhe em empresa pública, tá, não se assegura estabilidade no emprego após o estágio probatório. Por que é importante isso aqui? Porque o empregado público seletista, ele tem todos os direitos de um empregado urbano. Ele tem carteira de trabalho assinada. Ó, veja bem, eu não estou falando do servidor público, tá? O servidor público é estatutário e é regido pelo estatuto próprio, tá, do ente federativo que o contrata, né? No caso da União, Lei 8.112, por exemplo. Então, seriam servidores públicos. Não tem nada a ver com empregado público. Empregado público é regido pela CLT. E esse empregado público, ele terá todos os direitos seletistas assegurados aos demais trabalhadores. Mas a pergunta sobre a estabilidade, por que ela é importante? Porque para ser contratado na condição de empregado público, é obrigatório que esse trabalhador passe por um concurso público. Tá? Então, havendo um concurso público, indaga-se, ele terá ou não terá estabilidade após o estágio probatório, né? O TST sumulou essa questão e disse que, em se tratando de empregado de empresa pública, não haverá estabilidade. Porém, quando este empregado seletista for contratado por uma pessoa jurídica de direito público, por exemplo, uma autarquia, ele, ainda que seletista, ainda que tenha FGTS depositado mês a mês, ainda que em uma eventual dispensa ele tenha que receber a indenização rescisória dos 40% sobre o FGTS, esse empregado seletista que trabalha para pessoa jurídica de direito público, por exemplo, as autarquias, este sim é detentor de estabilidade no emprego. Já o empregado público, do mesmíssimo regime jurídico, mas que tem como empregador uma empresa pública, uma pessoa jurídica de direito privado, tá, ele não terá a estabilidade no emprego. É claro que, em se tratando de empregado público que foi admitido por concurso, a sua dispensa será o quê? Será um ato administrativo. E aí eu convido você a depois procurar em suas aulas de direito administrativo, com seu professor de preferência, os requisitos do ato administrativo, como, por exemplo, a motivação. Então, esse ato de dispensa, ele deverá, então, ser um ato motivado, tá?
Um ato motivado em nada se confunde com justa causa, né? Um motivo para apenas uma motivação do ato, por exemplo, corte de gastos, tá? Corte de gastos, necessidade de redução de custos, enfim, isso é a motivação do ato de dispensa, tá? Apenas para que se observe um requisito do ato administrativo. Ao empregado público seletista que trabalhe em uma empresa pública, portanto, pessoa jurídica de direito privado, não se assegura o quê? Não se assegura estabilidade no emprego após estágio probatório, tá? Ele não terá direito à estabilidade. Caso a pergunta não fixasse que se trata de uma empresa pública, né, mas sim de uma autarquia, aí a resposta seria diferente, porque ele teria sim uma estabilidade no emprego, além de todos os outros direitos, tá? Todos os outros direitos aqui são verdadeiros, anotação de carteira de trabalho, férias, FGTS, tudo isso é direito do empregado público, seja esse empregado contratado por empresa ou por autarquia, tudo bem? Mas sendo contratado por empresa, ele não terá estabilidade. Poderá ser dispensado apenas por mera motivação do ato. E essa motivação não se confunde com um ato faltoso ou com uma justa causa, nada disso. Trata-se de uma mera motivação do ato administrativo que é simples requisito de validade do ato administrativo. Estou dispensando por razão de corte de gastos, por exemplo, né? Diferentemente do empregado de uma empresa privada, né, que não está inserida dentro da administração pública, que não precisa sequer motivar. Não, eu estou dispensando. Por quê? Porque eu quero. Tudo bem? Próxima pergunta do nosso quiz. Será enquadrado como empregado doméstico o trabalhador A, que exerça exclusivamente atividade de limpeza em clube recreativo? Qual é a pegadinha aqui? Atividade de limpeza não necessariamente é atividade doméstica, tá? A atividade doméstica pode ser qualquer atividade, tudo bem? Clube recreativo, uma associação, de repente nem tem finalidade lucrativa. Isso também pode te confundir um pouquinho. Mas aqui não se trata de pessoa ou família e não se trata de âmbito residencial. Portanto, a letra A está errada, porque esse empregado aqui seria empregado urbano. Tudo bem? Vamos lá. Letra B. Será enquadrado como empregado doméstico trabalhador que trabalhe como porteiro de edifício residencial constituído em condomínio? Também não será empregado doméstico. Por quê? Porque o edifício residencial, embora não se trate de uma empresa, né, não se trate de um empreendimento com finalidade lucrativa, com atividade econômica, mas simplesmente uma reunião de condôminos que se associam para dividir despesas e compartilhar ali o seu local de moradia. Então, você pode entender, mas seria, então, o âmbito residencial, o fato de ser um condomínio, um edifício constituído em condomínio? Não, por quê? Este condomínio ele tem personalidade jurídica própria, tá? Ele é uma pessoa jurídica. Sendo ele pessoa jurídica, eu não posso dizer que se trata de pessoa ou família, muito embora essa pessoa jurídica seja constituída por várias pessoas ou famílias, né? O empregador aqui é o condomínio, pessoa jurídica, e, portanto, jamais poderá ser um empregador doméstico, e sim urbano. Tudo bem? Letra C. Será enquadrado como empregado doméstico o trabalhador diplomado em medicina, contratado por pessoa física, especificamente para cuidar de idoso, no âmbito residencial do empregador, com subordinação jurídica. Perfeito. Está aqui um exemplo impecável de empregado doméstico. Tá? Não haverá aqui subordinação técnica. Por quê? Porque o médico é o dono do seu conhecimento técnico, mas a subordinação é meramente jurídica. Tá bom? Por fim, o professor que leciona aulas de reforço escolar ao filho do empregador 12 vezes por mês com autonomia de agenda será doméstico
ou urbano ou autônomo, ele será autônomo. Nem empregado ele será, tá? Por quê? Porque ele tem autonomia de agenda, ok? Então, nossa resposta correta para o terceiro quiz, letra C. Será enquadrado como empregado doméstico o trabalhador diplomado em medicina, contratado por pessoa física, especificamente para cuidar de idoso no âmbito residencial do empregador e com subordinação jurídica. Letra C é a nossa resposta para o terceiro quiz. Muito bem. Vimos na aula de hoje as diferenças entre a relação de trabalho e a relação de emprego. Diferenças essas que são importantíssimas para que possamos classificar certos trabalhadores como empregados ou não. Para que o empregado seja considerado como empregado, deveremos então ter 4 requisitos principais nessa relação de trabalho. São eles: habitualidade ou não eventualidade, remuneração, que você também pode ouvir onerosidade, subordinação e pessoalidade. Tudo bem? Então, esses são os requisitos para que se forme um contrato de emprego. Formado o contrato de emprego, temos ainda que observar se se trata de um emprego urbano, de um emprego rural ou de um emprego doméstico ou ainda de um emprego público, né? Emprego urbano, aquele regido pela CLT, em que teremos um empregador, pessoa física ou jurídica, que assume os riscos do empreendimento. Tá? Emprego doméstico, regido pela Lei Complementar 150, em que temos um empregador doméstico que não assume risco de atividade. Por quê? Porque o trabalho não ostenta finalidade lucrativa. Empregador rural e empregado rural, aquele que exerce atividade agroeconômica em propriedade rural ou prédio rústico. Empregado e empregador público, aquele empregado seletista, tá? Com regime jurídico seletista e não estatutário, que seja contratado mediante concurso público para trabalhar em pessoa jurídica de direito público ou privado. Sendo pessoa de direito privado, esse empregado público não terá assegurada a sua estabilidade no emprego, tal como seria se fosse contratado por uma pessoa de direito privado, muito embora todos os dois tenham a necessidade de passar por um concurso público. Basicamente, esse foi o assunto da aula de hoje. Espero vê-los na próxima aula, quando trataremos então de jornada de trabalho e daremos sequência aos direitos dos empregados urbanos, rurais e domésticos. Muito obrigado e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.